Olá, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para mais esse comentário ao redor da palavra de nosso Senhor Jesus. Eu quero comentar hoje sobre a mensagem Provando a Sua Palavra. Nós sabemos que Deus tem provado a Sua Palavra para nós nesse dia final, através do cumprimento da palavra, através do ministério de Malaquias capítulo 4. Ele sempre prova a Sua Palavra. Muito embora os homens tenham interpretado ela segundo suas filosofias e teologias, mas a palavra de Deus diz em Apocalipse que aquele que acrescentar algo a ela ou tirar algo dela, o seu nome será riscado no livro da vida. E a pessoa estará completamente sem recurso, sem apelação, porque acrescentou ou tirou algo da verdade da palavra. E cada profecia que está na Escritura é o assim diz o Senhor. E para que as Escrituras possam se cumprir, certos requisitos devem ser preenchidos. Nós estamos agora trabalhando pela fé apostólica, trabalhando por essa fé preciosa, trabalhando pela fé de arrebatamento. E o lugar aonde nós devemos procurar os requisitos para saber o dia e a hora em que nós estamos vivendo, o dia e a hora em que a palavra de Deus será manifestada, esses requisitos devem ser procurados nas profecias. Então Jesus disse que assim como foi nos dias de Ló, assim também seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Então quando nós buscamos as características nessa profecia, nós vamos então saber que Abraão foi contemporâneo de Ló. Abraão, ele era a semente real. E veja, 3 anjos visitaram Abraão e um deles era o próprio Deus, porque Abraão o adorou. 2 deles foram a Sodoma e Gomorra, mas um nunca desceu em Sodoma. Aquele que ficou com Abraão, aquele era o próprio Deus, era Deus manifestado em carne humana, de acordo com a profecia. Veja, a palavra de Deus havia sido trazida ao seu servo, Abraão, por inspiração, através de uma visão. Ele sabia que ele teria um filho, ele sabia que ele teria o filho da promessa, de acordo com o que Deus lhe havia dito. Então, quando chegou o tempo do cumprimento daquela profecia, Deus aparece ele em Gênesis 17, Deus lhe dá a circuncisão e Deus muda seu nome. Em Gênesis 18, depois de ter lhe dado a circuncisão, feito com ele o pacto, colocado ele debaixo do pacto, ter mudado o seu nome. Então lembre-se, sempre que o nome é mudado, é porque a vida será mudada, ou haverá uma vitória, ou haverá alguma mudança de dispensação. Então ali estava agora, veja, Deus mudando o nome de Abraão e mudando o nome de Sarai, dando a ela um novo nome. Veja, apenas uma letra foi suprimida, de Sarai para Sara, mas a mudança de nome estava também mostrando o cumprimento das profecias, o tempo, a hora, o dia em que eles estavam vivendo. Então Deus aparece em carne humana para a semente real, para trazer a promessa. E Abraão então se alimenta do corpo palavra do Filho do Homem. Veja, aquele não era Jesus. Jesus ainda não tinha nascido, mas era o grande El Shaddai, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja, o grande Melquisedeque, o grande eu sou, o Jeová do Velho Testamento. Então ele pôde trazer para o seu filho Abraão, agora, o cumprimento da promessa. Por isso Abraão exclamou, ouvi, mas agora vejo. Estava diante dele a palavra feita carne. E aquele era o sinal que a igreja deveria esperar momentos antes de ser transformada, momentos antes de receber o filho. Essa era a profecia. Então veja como foi nos dias de Ló. Então lá Deus desceu em carne humana. Então aqui também, no tempo do fim, no tempo de cumprir a profecia, Deus também desceria em carne humana, através do seu servo, um profeta. Porque profetas, veja, é Deus encarnado em seu filho, quando o Logos, veja, o pilar de fogo, está agora encarnado, é quando ele é o Filho do Homem. O profeta para hoje
é Jesus Cristo através de seu servo. Veja, o Espírito Santo agora tomando o corpo de sua igreja para cumprir a profecia, para vir ter comunhão com a semente eleita. A semente eleita é a única que pode aceitar a revelação da palavra manifestada, porque Abraão viu 3, mas ele chamou de meu Senhor. Ló viu 2, mas chamou de meus senhores, plural. Veja, não importa quantos Abraão visse, ele o chamaria de meu Senhor, porque ali estava a semente real que podia captar o mistério da palavra. Então esse mesmo sinal deveria ser cumprido antes de nossa transformação, antes de que a igreja fosse arrebatada. Em Mateus 17, Jesus Cristo se apresenta aos seus discípulos, abrindo-lhes o mistério de sua segunda vinda. E ele mostra em Mateus 17 que ele se apresentaria no ministério do Filho do Homem. Ele estaria em outra forma, agora manifestado como um profeta. Veja, e quando a igreja pôde elevar os seus olhos, eles viram apenas Jesus, não viram mais Moisés e nem viram Elias, viram apenas Jesus. Mas os apóstolos fizeram uma pergunta a Jesus Cristo, porque eles conheciam a profecia de Malaquias capítulo 4, eles sabiam que antes de sua segunda vinda, Elias deveria se manifestar. Então Jesus diz em Mateus 17, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então ele mostrou que antes do grande e terrível dia do Senhor, haveria um tempo de restauração, a igreja sendo restaurada à condição original, aonde a palavra estaria agora outra vez manifestada em carne humana. E Deus faz isso para provar sua palavra. Veja, provando a sua palavra. Quando a palavra está cumprida, é quando ela pode ser interpretada. Então, da mensagem, provando sua palavra, no parágrafo 236, ele traz à luz essa grande verdade da manifestação do ministério do Filho do Homem através do seu profeta. Era necessário a manifestação do profeta para juntar a cabeça e o corpo. Na profecia de Efésios 5, quando Paulo fala, grande é esse mistério, digo, porém, de Cristo e a igreja. Então, diz assim o irmão Branham. Agora, lembre-se, não era Jesus aquele que conversava com Abraão lá, que podia discernir os pensamentos na mente de Sara através dele. Esse não era Jesus. Ele ainda não tinha nascido, mas era um homem em carne humana que Abraão chamou de Elohim, o grande todo-poderoso. Veja, e Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma, agora observe bem, nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem se revelar, não mais como uma igreja, veja, não mais. A noiva é chamada, veja, naquele dia o Filho do Homem se revelará. Para quê? Pergunta o profeta. Para ligar a igreja à cabeça, unir o casamento da noiva. O chamado do noivo virá diretamente através disso, quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para unir os dois. A igreja tem que ser a palavra, e ele é a palavra, e os dois se unem. Para isso ser feito, será necessário a manifestação da revelação do Filho do Homem, não um clérigo. Veja, você está vendo o que eu quero dizer? Veja, o Filho do Homem, Jesus Cristo, descerá em carne humana entre nós e tornará a sua palavra tão real que unirá a igreja e ele como sendo um, a noiva, e então ela irá para o lar, para a ceia das bodas. Amém. Agora, a declaração seguinte é que é muito importante. Diz então o profeta, ela já está unida. Vamos para a ceia das bodas, não para as bodas, encher a carne, sim, de toda a carne poderosos, como está em Apocalipse 18, porque as bodas do Cordeiro chegaram, mas o arrebatamento é ir para a ceia das bodas
quando a palavra aqui se une com a pessoa e os dois se tornam um. E então o que faz isso? Manifesta o Filho do Homem. A palavra e a igreja se tornam um. Seja o que for que o Filho do Homem tenha feito, ele era a palavra. A igreja faz a mesma coisa. Então isso é tão claro quanto a luz do sol. Isso é a própria interpretação do profeta com respeito ao seu ministério. Então, para que a gente saiba quais escrituras deveriam se cumprir hoje, a gente tem que ir nas profecias, ver os detalhes, ver quais requisitos, e então olhar o quadro hoje e ver a palavra manifestada. Isso é o que estamos aprendendo com a mensagem. Veja, tem que haver certos requisitos. Então o anjo que veio a Abraão é o mesmo anjo que tem vindo a nós. Antes de Sodoma ser queimada, houve um tempo de investigação, os anjos desceram. Deixe-me lhe dar mais uma informação muito importante. Veja, 3 anjos desceram em Sodoma. Um deles ficou com a semente real. Os outros 2 foram aos pentecostais, esse foi Oral Roberts, e o outro foram aos fundamentalistas, aos evangélicos, esse foi Billy Graham. E a Bíblia fala que quando Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu. Veja, não há mais anjos, nem para a igreja eleita e nem para os denominacionais. O último anjo saiu da terra o ano passado, Billy Graham. Então agora, irmão, só resta o fogo cair. Porque quando Ló saiu de Sodoma, ele foi puxado pelos anjos. Nem Ló, nem os anjos estavam mais em Sodoma. Veja, isso é o cumprimento da palavra. São detalhes, são requisitos. Agora, meus amados, o que resta é o fogo atômico. Estamos vivendo momentos muito especiais na face da terra. Veja, a metade do mundo se recluiu em casa numa quarentena. Pragas caindo sobre a humanidade. Essa aqui não foi a primeira praga. Tivemos a praga da AIDS, tivemos a praga da gripe suína, da gripe aviária, tivemos a praga da dengue e agora o coronavírus. Veja, terremotos, vulcões, pandemias, e agora haverá crise econômica, a queda do globalismo, a queda do capitalismo. Logo, pessoas estarão na fila para pegar um prato de sopa com um pouco de grãos dentro. Porque a Bíblia fala que o que segue o cavaleiro do cavalo amarelo é morte, e atrás dele vai o inferno, fome, pestes e guerras. Veja o que está acontecendo. Esta semana agora, um alinhamento de planetas. E aqui na Terra, praga de gafanhotos na Etiópia. Veja, furacões no sul dos Estados Unidos. O mar invadindo as avenidas aqui no Brasil. Praga por todo mundo. O vulcão Krakatoa na Indonésia entrando em erupção. Irmãos, é mais tarde do que nós pensamos. Veja, detalhes das profecias sendo reunidas. Isso é o que diz a Bíblia. Veja, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. O profeta de Malaquias 4, o mesmo anjo que veio a Abraão, já tem nos visitado, já foi embora há mais de 50 anos. Veja, as economias estão sendo arruinadas, nações estão sendo quebradas, Israel está em sua pátria, a natureza está em fúria. Qual será a próxima tragédia? Será que vamos ouvir por esses dias o afundamento de Los Angeles? Será que nós ouviremos o grande terremoto que afundará a costa americana? Irmãos, a igreja está recluída, escondida em Cristo. Ela já recebeu o seu último sinal. Veja, e agora o selo da Páscoa, o poder para vivificar nossos corpos mortais, para sermos tirados da terra no arrebatamento. Que Deus possa fortalecer sua fé. Que Deus te ajude. Compartilhe essa mensagem com quem você ama.
Se não é inscrito, inscreva-se e até a próxima, se Deus nos permitir, em nome de Jesus. Amém.